Você já imaginou ser abandonada pelo amor da sua vida, por causa de um conselho da sogra? E o pior, no momento em que você mais precisava dele? Essa é a história de Marina, uma mulher forte, que foi traída não com outra mulher, mas com algo ainda mais cruel: a influência venenosa da própria sogra. Mas o que ninguém esperava era que a vida daria a ela a chance de reescrever sua história e provar que quem tem coragem de seguir em frente encontra um amor ainda maior, o amor próprio. Fica até o fim, porque essa história vai fazer você enxergar o poder que existe dentro de você. Marina era do tipo de mulher que acreditava em finais felizes. Daquelas que assistiam com lágrimas nos olhos aos filmes românticos e torciam para que a vida também lhe trouxesse um conto de fadas. E por um tempo, ela acreditou que havia encontrado isso ao conhecer Roberto. Ele era gentil, atencioso, o tipo de homem que escutava, que fazia questão de ligar só para dizer "tô com saudade". Eles se conheceram numa livraria, quando os dedos se tocaram ao pegarem o mesmo livro. Foi como nos filmes. E ali começou uma história que parecia escrita pelas mãos do destino. Mas o que Marina não sabia é que o amor dela não seria suficiente para competir com outra mulher. A sogra, Dona Célia, a mãe de Roberto, era uma senhora que se sentia dona do filho. Viúva desde cedo, ela criou Roberto sozinha e desenvolveu com ele um laço que ultrapassava os limites do saudável. Para ela, nenhuma mulher era boa o suficiente. Marina, mesmo com toda sua educação, bondade e amor, foi apenas mais uma ameaça que precisava ser neutralizada. No início, as críticas eram sutis. "Nossa, Marina, você não sabe cozinhar arroz soltinho?" Eu fazia isso com os olhos fechados quando tinha sua idade. Depois vieram os olhares atravessados, os silêncios constrangedores, os conselhos cheios de veneno que eram sussurrados nos ouvidos do filho, sempre quando Marina não estava por perto. O tempo foi passando e Marina engravidou. Era a realização de um sonho. Ela imaginava o quartinho decorado, os nomes escolhidos juntos, os chutes na barriga e os planos para o futuro. Mas o que recebeu foi frieza. Roberto começou a se distanciar, a voltar tarde do trabalho, a evitar conversas. Até que, em uma noite silenciosa, ele soltou as palavras como um tiro no coração: "Acho que a gente precisa dar um tempo. Minha mãe tá certa. Essa relação tá me sufocando." Marina sentiu o chão sumir. Grávida de 7 meses. Sozinha. Sem explicações. Apenas o eco de uma decisão covarde que deixava claro: ele escolheu a mãe dele, e não a mulher que carregava o filho dele no ventre. Naquela noite, ela não dormiu. Chorou. Gritou sem fazer barulho, para não assustar o bebê. Sentiu a dor de 1000 punhaladas no peito. Mas ao amanhecer, decidiu que não seria vítima. Seria mãe. Seria forte. E seguiria com dignidade. Os meses seguintes foram duros. Ela teve que voltar a morar com a própria mãe, conseguiu um emprego de meio período numa papelaria e dividia o cuidado do bebê com o cansaço da vida. E, mesmo assim, nunca procurou Roberto. Ele nunca conheceu o filho. Nunca mandou presente. Nada. Até que, 2 anos depois, Marina o reencontrou, por acaso, numa fila de banco. Ele estava abatido, envelhecido. Os olhos, antes vibrantes, agora pareciam opacos. E foi ele quem falou: "Eu estraguei tudo. Minha mãe me virou contra você. E agora ela me expulsou de casa por causa do novo namorado dela." Marina ouviu, mas não se abalou. Estava diferente. Firme. Serena. E com o filho nos braços, sorriu com a leveza de quem não carrega mágoas. "Você não perdeu uma esposa. Perdeu uma família. E isso, nem todo o arrependimento do mundo pode trazer de volta." Essa é a história de uma mulher que renasceu da dor, que foi deixada para trás no momento mais frágil da vida, mas que transformou a ausência em força e o abandono em independência. Marina descobriu que o amor mais poderoso não vem dos outros. Ele nasce dentro de nós. Se você já foi desacreditada, abandonada ou traída, saiba que você também pode recomeçar. A dor não define quem você é.
O que te define é a coragem de seguir em frente mesmo com o coração em pedaços. E se essa história te tocou, assista agora. Abandonada pelo noivo no altar, ela encontrou o amor onde menos esperava. Porque às vezes, o final feliz começa depois do fim.